Fala aí, galera, nós aqui de novo pela 7ª semana. Vamos ligar a nossa luz, câmera, ação. Galera, eu aqui de novo, a gente vai começar agora a nossa 7ª semana, tá? E nessa semana a gente vai trabalhar um pouquinho isso daqui, ó. Então, galera, vamos lá, começar nossa 7ª semana. E nessa 7ª semana, um assunto extremamente importante, tá? Então eu aconselho você aí, olha aqui no meu olho, ó. Você, fique aí até o final. É a matéria mais importante da química, tá? A gente vai falar um pouquinho de cálculos estequiométricos, tá? A gente vai falar um pouquinho de relação de massa, rendimento, pureza, excesso de reagente. Então a gente vai trabalhar bastante com esses cálculos estequiométricos, tá? Agora a gente vai começar a calcular em cima da reação, o que a gente vai ver em cima desses cálculos estequiométricos, tá? Então, extremamente importante acompanhar toda essa aula, tá, pessoal? Então, para quem não me conhece, sou Wagner Delmontes Martins, professor do 100.414 noturno. Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. Então, o que a gente vai trabalhar é isso aqui, galera, cálculo estequiométrico. O que significa isso daí? Por meio das relações, é possível medir a quantidade de produtos e reagentes envolvidos em uma reação. Então, uma reação química, ela envolve proporções específicas. Logo, eu consigo determinar a quantidade tanto de produtos gerados, quanto o rendimento dessa reação. Então, dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa química, de uma indústria química, a gente usa vários métodos lá para você calcular a quantidade de produto que você precisa gerar, você calcular o quanto de reagente você precisa comprar, você calcular o rendimento dessa reação, ver quais são os melhores rendimentos, alterar alguma coisa na reação para você ter um rendimento maior ou menor, comprar um reagente com a qualidade melhor ou maior e o que isso vai trazer de benefício dentro da indústria. Então, é um assunto extremamente importante, que é isso que a gente vai trabalhar agora, tá? Primeiro, como é que a gente trabalha isso daí? Então, ó, tem alguns passos, tá, galera? Primeiro, para realizar o cálculo estequiométrico, a primeira coisa que você tem que fazer é descrever a equação devidamente balanceada. A gente já viu isso na aula passada, tá? Na aula passada a gente fez balanceamento de equação. Então, primeiro momento, apareceu uma reação química, eu tenho que ver se ela está devidamente balanceada. Na maioria das vezes ela não vai estar balanceada. Se eu olho aqui, ó, nitrogênio, 2 nitrogênio, desse lado eu só tenho 1. Desse lado eu tenho 2 hidrogênio, desse lado eu tenho 3. Então, o que é balancear a equação? É colocar em igualdade o número de átomos de reagente e de produto. Então, se tem 2 nitrogênio desse lado, aqui tem que aparecer quantos? 2. Se aqui tem 2 hidrogênio e aqui tem 3, eu tenho que equilibrar isso aí. A mesma quantidade de reagente em número de átomos, eu tenho que ter de produto em números de átomos, tá? Então, a gente vai ter que equalizar isso, que a gente vai equalizar daqui a pouco. No segundo momento, identificar as relações existentes entre o número de mols, massa e volume. Estabelecer uma relação para calcular de acordo com a questão. Que relação é essa? Na maioria das vezes a gente vai trabalhar com regra de 3 simples, tá, galera? Com regra de 3 simples você consegue matar um monte de questão em função de cálculo estequiométrico, tá? Então, nesse caso específico, o primeiro ponto que você tem que fazer é balancear. Então, eu tenho que igualar isso daqui. Como é que eu vou fazer esse balanceamento? A gente já fez, e aí eu já vou te mostrar aqui como é que ficou. Ó. O balanceamento é esse. Eu preciso colocar um índice 3 aqui e um índice 2 aqui. Para quê? Para equilibrar essa equação. Se você olhar agora, eu coloquei o índice 1, que não é necessário, tá? Se você não quiser colocar, não tem problema, mas eu coloquei o índice 1 aqui para especificar. Eu tenho 2 nitrogênio nesse reagente. Aqui eu tenho 1 nitrogênio em cada molécula, só que eu tenho 2 na frente. Quer dizer que eu tenho 2 estruturas dessas. Então, no total, eu tenho 2 nitrogênio, 2 nitrogênio. 3 vezes 2 dá 6 hidrogênio do lado de lá, 2 vezes 3 dá 6 hidrogênio do lado de cá. Está devidamente balanceado. Agora, o que eu preciso saber? Eu preciso transformar essa reação em massas. E aí eu vou usar a massa de cada um dos participantes, né? Lembrando que a massa do hidrogênio é 1, né? A gente vai trabalhar em cima disso. Então, ó, hidrogênio 1 grama por mol, nitrogênio 14 gramas por mol. E aí eu vou transformar a minha reação em massa. Aqui, como eu tenho 2 nitrogênio, vai ser 2 vezes 14, que desses 28. Como era 6 hidrogênio, cada um pesa 1, 6 gramas. Aqui é a mesma coisa, são 2 nitrogênio, que dá os 28, e mais 6 dos hidrogênios. Não é isso? Deu 34 gramas. Galera,
essa reação vai virar a nossa regra do bolo, tá? Quando você vai preparar um bolo, você tem a receita. A receita, ela fala quais são as quantidades lá. Então, você tem a regra, que é aquelas quantidades. Eu posso aumentar ou diminuir essa receita de bolo? Posso, de acordo com a conveniência. Aqui vai ser a mesma coisa, a gente tem a regra. O que é a regra? A reação balanceada, a reação em massas, e aí a partir disso, a gente vai usar a regra de 3 para resolver toda a questão. Mesma coisa lá no seu bolo. Você vai preparar um bolo, você tem uma receita. Nessa receita, você pode dobrar a receita, triplicar a receita se tiver mais gente chegando na sua casa. Ou se tiver poucas pessoas, você pode fazer só metade da receita. E aí você vai fazendo proporções e todos os ingredientes você tem que diminuir na mesma proporção. Se você for aumentar todos os ingredientes, você tem que aumentar na mesma proporção. Aqui a gente vai trabalhar dessa forma também, tá? Então, se a gente observa aqui, ó, esse primeiro exemplo. Então, qual é a massa de NH3 produzida com o uso de 40 gramas de nitrogênio? Galera, eu sei que a minha regra é essa e as massas são essas. Ele quer produzir NH3. O NH3 está formando quanto aqui, que é a amônia? Está formando 34 gramas, não é isso? Quanto que forma 34 gramas? Se eu misturar 28 gramas de nitrogênio mais 6 gramas de hidrogênio, vai produzir 34 gramas. Só que ele tem quantas gramas? 40 gramas de quem? De nitrogênio. Então, ao invés de você usar 28, ele quer usar 40. A regra é usar 28, 6 e forma 34. Só que não necessariamente eu vou trabalhar em cima dessa regra. Eu vou trabalhar a mais ou a menos, vai depender da conveniência. Então, eu quero trabalhar com 40 gramas. Galera, se 28 produz 34, 40 vai produzir X. Essa é a relação de regra de 3 que a gente vai fazer. Eu sei que 28 está produzindo 34 gramas, então se eu colocar um 40, vai produzir X. Galera, se 28 foi para 40, quer dizer que 34 vai ser um valor maior, concorda? Então vai produzir muito mais do que 34, até porque se eu colocar 28 forma 34, se eu colocar 40 aqui é mais do que o dobro, lógico que vai dar um valor maior, tá? E aí eu vou fazer essa regra de 3, que está aqui, ó. 28 gramas produz 34 gramas de amônia. Então, se eu usar 40 gramas, vai produzir X. E aí eu faço o quê? Multiplico cruzado. Como é que é multiplicar cruzado? Isso aqui, ó. Multiplico cruzado. Então, vai ser, ó, 28 vezes X, está aqui, igual 40 vezes 34. Então, essa é a multiplicação cruzada que a gente vai fazer, ó. 28 vezes X igual a 40 vezes 34. Esse 28 está multiplicando, então ele passa para lá o quê? Dividindo. Então vai ser 40 vezes 34 dividido por 28. Fazendo a multiplicação deu 1.360, dividido por 28, produz quanto? 48. Então, ó, quando ele usa 28 gramas, produz 34. Só que nesse caso ele está usando quantas gramas? 40 gramas. Vai produzir quanto? 48,57 gramas de amônia, tá? Então, essa é a base do cálculo estequiométrico, tá, galera? Você faz o balanceamento correto, transforma ela em massa e aí você trabalha as relações de acordo com a questão. Esse exemplo 1 a gente resolve dessa forma. Vamos para o segundo exemplo. Agora, ele quer produzir quanto? 150 gramas de amônia. Então, ele quer produzir 150 gramas de amônia. Qual é a quantidade em gramas de N2 e de hidrogênio, né, de nitrogênio e hidrogênio necessária? Galera, para produzir 34, eu preciso de 28 gramas desse e 6 gramas desse, concorda? Só que eu quero quanto aqui? 150 gramas. Para produzir 150 gramas, eu vou precisar tanto de nitrogênio quanto de hidrogênio. E aí ele quer saber quanto que vai ser necessário. Vou fazer uma relação. Como a relação? 28 gramas produz 34. Para produzir 150, eu vou precisar de X desse e X desse. Aí eu vou fazer duas regras de 3. Por quê? Eu preciso de dois resultados. Eu preciso do resultado tanto do nitrogênio quanto do hidrogênio. Então, a primeira relação que a gente vai fazer é essa aqui, ó. A relação do nitrogênio com amônia. Nitrogênio com amônia. 28 gramas de nitrogênio, formando quanto de amônia? 34, que eu coloquei aqui. Eu quero preparar quanto? 150. Eu quero produção de 150 gramas. Então, vou precisar de X. Faça a mesma coisa, multiplique cruzado. Colocando em a multiplicação cruzada, a gente chega nesse valor. Ó,
x vezes 34, 34 vezes x, está aqui, 28 vezes 150, 28 vezes 150. 34 está multiplicando, passa dividindo. Isso vezes isso, dividido por 34. Deu 4.200, dividido por 34. Quanto que eu preciso de nitrogênio? 123,53. Beleza? Achei só a primeira resposta. Eu achei a resposta para quem? Para nitrogênio. Só que eu preciso de hidrogênio também, não preciso? Vou fazer uma outra relação. Qual vai ser a outra relação? 6 gramas está para 34 gramas. Assim como o X vai estar para 150, porque eu quero produzir 150 desse daqui. E aí a gente entra nessa relação também, ó. 6 gramas está para 34 gramas, assim como o X está para 150. Vou fazer a regra de 3. Regra de 3. X vezes 34, tá vendo? X vezes 34 igual a 150 vezes 6. 150 vezes 6. 34 passa, dividindo, 900 dividido por 34. Quanto que eu vou precisar? 26,47. Então, se eu quero produzir 150 gramas de amônia, eu tenho que ir lá, pegar 123,53 gramas de nitrogênio, mais 26,47 gramas de hidrogênio, colocar isso para reagir e aí vai produzir quanto? 150 de amônia. Tudo bem? Esse é o nosso segundo exemplo. Vamos passar mais um exemplo aqui, ó. Agora eu quero trabalhar a proporção em mols. Olha o que ele está pensando agora. Ele quer ver a relação em mols. Qual é a quantidade em mols de H2 necessária? Qual a massa em gramas necessária? Então, eu quero produzir 8 mols de amônia. Galera, se você observar, a relação de mols está aqui, ó. Isso é o número de mols, né? Que é esse índice do balanceamento, é quantos mols eu preciso de cada participante. Eu preciso de 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio e forma 2 mols de amônia, tá? Então, a primeira relação é, para formar 8 mols de amônia, quantos mols de hidrogênio eu preciso saber? Eu preciso produzir, desculpa, eu preciso ter, tá? Preciso ter. Se eu olho, ó, 3 mols está formando quantos mols? 2 mols. Então, se eu quero 8 mols desse, eu vou precisar de X mols desse. E aí eu vou fazer a relação em mols, tá? Ela aqui, ó. 3 mols de hidrogênio, que é esses 3 mols de hidrogênio, está produzindo 2 mols de amônia. Só que ele quer só 2 mols? Não, ele quer 8 mols. Então, 8 mols, eu vou precisar de X. E aí eu faço o quê? Multiplico cruzado aqui. Agora, eu estou fazendo a relação entre número de mols. Nos exemplos anteriores, eu estava fazendo a relação em número de massa, tá? Em massas. Beleza? Então, vai depender do que a questão está te questionando. O que você precisa saber? O que significa mols? Então, 3 mols desse, 2 mols desse. Essa é a relação em mols. Lembrando que mol é a unidade de medida de matéria, que significa uma unidade, uma porção só. Beleza? Aqui eu tenho 3 porções de hidrogênio, aqui eu tenho 2 porções de amônia. Então, 2 mols de amônia. E aí eu vou fazer aqui de novo, cruz-credo, né? Que é o famoso cruz-credo, a regra de 3. E aí eu chego nisso aqui, ó. X vezes 2 igual a 3 vezes 8. 3 vezes 8 dividido por 2, que estava multiplicando, passa dividindo. 24 por 2 chega a 12 mols. Então, para eu produzir 8 mols de amônia, eu preciso de 12 mols de hidrogênio. Beleza? Que é a primeira resposta. Qual é a quantidade em mols de H2 necessária? Aí ele quer saber também qual é a massa em gramas disso aqui. Galera, cada mol tem uma certa grama, não é isso? Então, 12 mols vai ter X gramas. Então, eu preciso dessa relação. Lembrando que 1 mol de H2 pesa 2 gramas. Por que 1 mol pesa 2 gramas? Lembra que cada hidrogênio pesa 1? Se eu tenho 2 hidrogênios numa molécula, vai pesar no total 2 gramas, tá? Então, num mol de H2, significa que eu tenho 2 hidrogênios, cada um pesa 1, então equivale a 2 gramas. Então, para cada mol desse, equivale 2 gramas. Aqui, por que deu 6? Porque eu tenho 3 mols. Então, ó, cada mol é 2 gramas, se eu tenho 3 mols dele, vai ser 3 vezes isso, que deu o quê? 6 gramas. Beleza? Então, ó, 1 mol tem 2 gramas. 12 mols vai ter quantas gramas? X. E aí eu faço o quê? Multiplico cruzado de novo, né, galera? Multiplico cruzado, tá fácil essa, né? 12 vezes 2 dividido por 1, né? Multiplicando, passo dividindo, 1 não adianta nada, coloquei só pra gente ver
de onde saiu a multiplicação, tá? Ó. E aí a gente chega a quantas gramas? 24 gramas, tá? Então eu preciso pegar 24 gramas de hidrogênio, que equivale aos 12 mols, para produzir os 8 mols de amônia. Essa é a relação. Vamos lá para mais um agora. Agora eu vou trabalhar com volume, galera, com volume. Qual é o volume de amônia produzida nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, tá? Com o uso de 15 gramas de H2. Galera, 6 gramas vai gerar tanto volume. Se eu tenho 15 gramas desse, vai gerar quanto de volume? E aí a primeira coisa que você precisa saber é essa relação de volume. Como assim essa relação de volume? Lembra que 1 mol de qualquer substância é sempre 22,4 litros? Lembrando que substância é gasosa, né? Por isso que eu até coloquei aqui, ó. Estão no estado gasoso. Então, substância no estado gasoso, nas condições normais de temperatura e pressão, tem um volume sempre de 22,4 litros. Só que a amônia, se você perceber, quantos mols eu tenho aqui? 2. Então, esse volume padrão aqui não é só 22,4, é o dobro, porque eu tenho 2 mols aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é isso. Aqui na minha amônia, na verdade, eu já tenho quanto de volume? 44,8 litros de amônia. Então, na reação, eu tenho 2 mols e esses 2 mols equivalem a 22,8 litros. E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber quanto volume vai produzir se eu tiver com 15 gramas. Eu sei que 6 gramas está produzindo qual volume? 44,8. A pessoa, como assim? Se eu usar 6 gramas, não forma 34 gramas de amônia, que forma esses 2 mols de amônia, que ocupa esse espaço? 44,8. Esse volume é desses 2 mols desse camarada que tem essa massa, tá? Então, se eu usar 6 gramas, vai ter isso. Então, se eu quero usar 15 gramas, vai gerar quanto de volume? Aí eu faço a regra de 3, ó. 6 gramas desse está gerando quanto de volume? 44,8. Só de onde sai esse 44,8? É os 2 mols aqui, ó. Lembrando que cada mol é 22,4. Então, está gerando 44,8. Então, se eu usar 15 gramas, vai gerar quantos litros? X. E aí eu multiplico cruzado. Quando eu multiplicar cruzado isso aqui, ó, 6 vezes X é igual a 15 vezes 44,8. Tá aqui, ó. 6 vezes X, 15 vezes 44,8. E aí a gente chega num volume, fazendo os cálculos aí, a gente chega num volume de 112 litros, tá? Então, se eu pego, ao invés de 6 gramas, usar 15 gramas de hidrogênio, eu vou ter uma produção em volume em litros de 112 litros de amônia, tá? Então, essa é a relação com volume, tá, galera? Tem que lembrar disso aqui, tá? 1 mol de qualquer substância sempre vai ocupar um volume de 22,4 em condições normais de temperatura e pressão, tá? Que é o que a gente vai sempre usar nos exercícios. A gente vai trabalhar em condições anormais, até porque em condições anormais vai ter várias variáveis envolvidas que a gente não vai trabalhar dentro do ensino médio. Vamos passar um pouquinho à frente, vamos para o nosso 5º exemplo. Agora a gente vai fazer uma relação com o número de moléculas. Qual o número de moléculas de amônia produzidas com o uso de 50 gramas de nitrogênio? Moléculas? Sim. Lembra que 1 mol de qualquer coisa tem sempre o número X de moléculas? E esse número X é aquele número de Avogadro? Aquela constante que é 6,02 vezes 10 a 23. Lembra-se disso? É essa relação que eu vou colocar aqui agora. 1 mol de qualquer substância tem sempre 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, átomos ou íons. Como é que ele está falando de moléculas, eu vou usar o termo molécula. Lembrando que ele quer saber de quem? De amônia. Então, eu vou lá para a amônia. A amônia tem quantos mols? 2 mols. Se fosse 1 mol, teria esse tanto de molécula. Só que eu tenho 2 mols, então vai ser o dobro. E aí eu faço a regra de 3 só para ficar certinho. Faço a regra de 3. Quando a gente faz essa regra de 3, a gente chega nesse valor. 12,04, que é o que? É o dobro disso aqui. Por que o dobro? Porque eu vou fazer a multiplicação cruzada, né? Vai ser 2 vezes isso dividido por 1. Então, 2 vezes isso dividido por 1, deu isso aí. 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. Então, na reação já está produzindo de regra essa quantidade de moléculas.
Só que acontece isso se eu usar quantas gramas de nitrogênio? Se eu usar 28. Eu estou usando aqui agora 50. Quer dizer, eu estou usando não, ele quer usar 50. E agora, como é que eu faço? Galera, tá fácil. 28 gramas gera isso de moléculas, 50 gramas vai gerar X moléculas. E aí eu faço essa relação aqui, ó. Essa relação. 28 gramas gera 12,4 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Se eu usar 50 gramas, e aqui eu coloquei errado, ó. Aqui é N, tá, galera? É N, tá? 50 gramas de nitrogênio, tá? 50 gramas de nitrogênio gera X, não é isso? Então, faça a mesma coisa. Multiplica cruzado. Multiplicando cruzado aqui, a gente chega aqui 28 vezes X é igual a 50 vezes 12,04. Então, 50 vezes 12,04 vezes 10 a 23, fica por 28. Galera, se eu chegar nesse cálculo, esquece esse 10 a 23. Guarda ele e coloca ele no final. Trabalha só com esses valores. Isso vezes isso dividido por 28. Vai dar o resultado vezes 10 a 23. Beleza? Usa isso aqui guardado, tá? Calcula só isso aqui e coloca vezes 10 a 23 depois. Fechou, tá? Não se complica com esse 10 a 23, não. Não vai se assustar com ele, não. Só fazer o cálculo do principal e no final colocar vezes 10 a 23. Então, 50 vezes 2,04 dividido por 28 dá 21,5 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então, se eu usar 50 gramas de nitrogênio, tá? Aqui eu coloquei hidrogênio, mas é nitrogênio. Vou até fazer a correção ali depois. É nitrogênio, a gente usa, vai produzir essa quantidade de moléculas. Beleza? Vamos lá, mais um. Agora a gente vai entrar na questão de rendimento de uma reação. Galera, na maioria das reações realizadas na indústria e em laboratórios, a quantidade de produtos obtida é menor que a quantidade esperada. O que significa? Significa que o rendimento não é 100%. Na maioria das vezes, galera, a reação não acontece de forma 100%. O 100% dentro da indústria ou até mesmo dentro do laboratório é extremamente difícil. Porque tem várias variáveis, tem pureza do reagente, tem algumas variáveis que a gente não vai entrar em detalhes, mas tem várias variáveis que modificam esse rendimento, que é a conversão completa para produto. A maioria das vezes isso não acontece. Tá? Então, o rendimento da reação, na maioria das vezes, ela não vai ser 100%, ela vai ser um pouquinho menos de 100%. Que o 100% seria tudo que eu colocar vai reagir e vai formar certinho o meu produto. Só que na maioria das vezes, nem tudo que eu coloco vai reagir. Por isso que o rendimento não é 100%. E aí, como é que eu calculo isso? Como é que eu percebo isso numa reação? Aí tudo isso tem como calcular, que a gente vai trabalhar aqui agora. Então, se a gente olha aqui o primeiro exemplo do rendimento, a gente tem isso aqui, ó. Observe o seguinte. Após a reação de 100 gramas de sódio com quantidade suficiente de nitrogênio, foi observada a produção de 254,35 de trinitreto de sódio. Nesse caso, qual é o rendimento da reação? Galera, eu usei 100 gramas de sódio e formou 254 gramas desse camarada. 254,35 desse camarada. E aí, ela rendeu 100% ou não? Qual o rendimento? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a equação está balanceada? Não pode esquecer disso, tá, galera? Primeira coisa que você tem que fazer é ver a equação está balanceada. Na maioria das vezes ela não vai estar balanceada. Então, se a gente olha, um sódio, o sódio está balanceado. Nitrogênio, 2 aqui, 3 aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar um 3 aqui, um 2 aqui, não é isso? E um 2 aqui também, concorda? Faça o balanceamento aí e vê se você vai acertar. Faça o balanceamento e vê se você vai acertar. E a gente fazendo esse balanceamento e transformando esse balanceamento em massa, a gente chega nesses valores. O que é transformar em massa? Eu faço o balanceamento correto, depois eu pego a massa desse balanceamento. Como assim? Eu sei a massa do sódio e isso vai ser fornecido para você, tá? Eu tenho a massa do sódio, que é 23 gramas por mol, e do nitrogênio, que é 14 gramas por mol. Então, se eu tenho dois sódios aqui, cada um pesa 23, os dois vão pesar 46. Aqui eu tenho 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes quanto? 14, que deu 84.
E aqui é o total disso aqui tudo. Os 2 sódio e os 6 nitrogênio, dá 130 gramas. Então essa é a nossa regra. Toda vez que você misturar 46 gramas de sódio mais 84 gramas de nitrogênio, você vai ter 130 gramas desse camarada. Beleza? Que é o trinitreto de sódio. Vamos lá. Agora ele quer saber, se eu usar 100 gramas de sódio, vai produzir 254. Qual o rendimento disso? Primeira coisa, para eu saber o rendimento, eu tenho que saber quanto que seria se fosse 100%. Então, a primeira coisa que você vai fazer é, se todo esses 100 gramas reagir 100%, quanto que produz? Quanto que vai produzir? E aí a gente compara esse valor de produção com o que foi efetivamente observado. E aí a gente tira a porcentagem em cima dessa diferença. Então vamos lá, primeira relação. 100 gramas produz quanto desse camarada se tudo funcionar bem? E aí eu faço essa relação aqui, ó. 46 gramas tá para 130. 46 gramas tá para 130. Se eu usar 100 gramas de sódio, vai produzir quanto? X. Faça a multiplicação cruzada. Se tudo der certo, 46 vezes X igual a 100 vezes 130. 100 vezes 130 dividido por 46 deu 282,61 gramas dele. Galera, se for 100%, era para produzir isso aqui. Só que produziu isso aqui? Não. Está produzindo quanto? Esse valor foi observado essa produção. Se fosse 100%, ia dar 282 uns quebrados. Mas só produziu 254. Então, quanto por cento ela reagiu? Qual o rendimento dela? Isso aqui vai ser o que? O meu 100%. Lembra que eu usei totalmente esses 100 gramas reagindo. Então, se todos os 100 gramas reagir, produz isso. Então, esse valor é o meu 100%. E esse valor vai ser o meu X% que eu vou procurar. Então, a relação vai ser essa aqui, ó. O meu 282 é o meu 100%, que é o valor que eu calculei teórico. Só que, na verdade, produziu quanto? 254,35. Ele equivale a quantos por cento? X. E aí eu multiplico, cruzado. Esse valor vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, ó, 282,61 vezes X é igual a 254,35 vezes 100. Faça a multiplicação dividido pelo que estava multiplicando, passa dividindo. Cheguei a 90%. Então, quer dizer que essa reação ela tem um rendimento de 90% e não de 100%, tá? Então, para você calcular o rendimento, primeira coisa que você faz, depois de balancear e transformar em massa, vê, galera, qual é o rendimento se tudo que tem de sódio reagir. E aí a gente chega nesse valor. Esse valor vai ser o meu 100%. O que o cara conseguiu observar na produção vai ser o meu X. E aí ele observa que a reação dele aconteceu com um rendimento de 90%. Tá bem? Vamos lá mais uma questãozinha sobre rendimento. Sabendo que o rendimento da reação é de 90%, qual é a quantidade de nitrogênio necessária para produzir 300 gramas desse camarada? Galera, observe o seguinte. Eu quero produzir 300 gramas desse daqui. Só que o rendimento da reação é 90%. Isso influencia? Influencia muito, galera. E eu tenho que considerar esse rendimento. Por que eu tenho que considerar esse rendimento? Porque o rendimento acaba mudando a quantidade que eu preciso. Por que a pessoa muda a quantidade que eu preciso? Vamos imaginar o seguinte, você tem lá, eu quero 1 kg de feijão. Eu quero exatamente 1 kg de feijão. Quando eu vou lá comprar no mercado, esse feijão vem com 1 kg certinho? Às vezes não. Depende da qualidade desse seu feijão, vem com impureza. Que a gente vai trabalhar até no próximo tópico aqui. Só para você entender o porquê que a gente tem que calcular. A impureza não é feijão, então eu vou tirar essas impurezas. Quando eu tirar as impurezas, eu tenho 1 kg de feijão? Não tenho. Então, para eu ter exatamente 1 kg de feijão, eu tenho que comprar um pouquinho a mais do que 1 kg. Para quando eu tirar as impurezas, dá o quê? Os meus 1 kg que eu queria. A mesma coisa aqui. Se o rendimento da reação é menor, eu vou ter que pegar um valor maior do reagente que ele quer, qual que é? Do nitrogênio, né? Ele quer saber do nitrogênio para produzir 300 gramas do meu produto. Vou ter que pegar um pouquinho mais de nitrogênio. Então, como é que eu vou calcular isso?
Primeira coisa, você tem que calcular em cima do 100% primeiro, para você ter uma relação ideal. A relação ideal eu vou considerar 100%. O que é o 100%? Galera, eu quero produzir 300 gramas dele, considerando a reação 100%. Aí eu vou saber quanto de nitrogênio eu vou precisar. Então, eu vou fazer primeiro essa relação. Eu sei que, como ele está falando de nitrogênio, eu vou fazer a relação de nitrogênio com o produto. 84 gramas de nitrogênio, que é o que a gente calculou, forma quanto? 130 desse camarada. Então, se 84 gramas forma 130, para produzir 300, eu preciso de quanto de nitrogênio? X. E aí eu multiplico, cruzado, de novo, faço os cálculos. Então, ó, X vezes 130 é igual a 84 vezes 300. X aqui vezes 130 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ser 84 vezes 300 dividido por 130. X deu quanto? 193,85 de nitrogênio. Galera, só que se eu pegar essa massa, colocar para reagir, vai formar os 300? Não. Vai formar um pouquinho menos do que 300. Por que vai formar um pouco menos? Porque só vai formar 300 se fosse 100%. Só que, na verdade, a reação é 90%. Então, galera, esse valor aqui é o mínimo que precisa reagir para formar os 30%. Os 30% não, os 300 gramas. Então, esse valor vai ser o meu 90% mínimo. E aí eu vou fazer uma relação de 3 dessa forma, ó. O rendimento dela não é 90%? Esse 90% é o que eu preciso ter. Então, como ela só rende 90%, esse 90% é o que eu preciso. O 100% eu vou colocar a mais, é como se fosse a diferença. Lembra lá do feijão? Eu vou ter que comprar o feijão um pouquinho a mais. Quanto a mais eu preciso? É o meu 100%. Então, ó, eu pego aqui o meu 100% vai ser X, que é o quanto exatamente eu preciso pegar. Quando eu faço essa multiplicação, ó, esse valor que eu cheguei aqui vai ser o meu 90%, que é o rendimento da reação. Multiplicou cruzado, X é o meu 100%. Eu estou procurando saber quem é o meu 100%. Meu 100% vai ser 90 vezes X, isso vezes isso, dividido por 90, porque ele está multiplicando, passa dividindo. E a gente chega nesse valor, 215,39. E aí observe o seguinte, eu vou lá medir a massa desses 215. Quando eu pegar esse 215, vai reagir ele todo? Não vai, galera, porque o rendimento é 90%. E aí, quando eu pegar essa massa toda, vai reagir só parte dela, e essa parte dela é 90%, equivale a quanto? O que eu queria para produzir os 300, beleza? Então, quando a reação não é 100%, você precisa de uma massa um pouco maior do que você precisa para você ter o que você quer. Então, a relação você vai usar dessa forma, tá? O que você precisa vai ser o rendimento da reação, o 100% vai ser X, que é o que você precisa colocar além, tá? Então, vamos lá, mais esse exemplo. Qual a quantidade de carbeto de silício produzido utilizando 180 gramas de dióxido de silício com pureza de 95%? Então, agora o meu reagente tem pureza. O que significa pureza? Quando eu pego esse reagente de dióxido de silício, quando eu falo 95%, da massa que você tem lá, 95% vai ser de dióxido de silício. O que é esse 5%? É as impurezas, é que nem eu voltei lá no feijão. Quando você compra o feijão, dependendo da qualidade do seu feijão, vem lá milho, vem pedra, vem madeira, vem tudo, menos feijão, não é isso? Então, na maioria das vezes, vem impureza, galera. E essa impureza em reagente químico, 95% é até uma pureza razoável, tá? Geralmente a gente trabalha 95%, 98%, 99% de pureza. Quando eu falo de pureza, quer dizer que ele tem impureza. Quanto de impureza tem? 5% de impureza. Tá? Então, tem 5% lá junto que não é dióxido de silício. Se não é dióxido de silício, vai reagir? Não vai. Por isso que é importante a pureza nos reagentes, por isso que os reagentes vêm com a pureza. Porque essa pureza influencia em todo o cálculo. Então, o fabricante tem que fornecer essa impureza. Fornecer essa pureza, que indiretamente indica a impureza. Então, eu tenho minha reação. Está balanceada, galera? Não está balanceada. Se você olhar, ó, carbono 1, 2. Eu tenho um carbono lá e 2 aqui. Oxigênio eu tenho 1 aqui, aqui eu tenho 2. Silício eu tenho 1. Está balanceado. Dá uma pausazinha no vídeo,
faça o balanceamento dessa equação aí. Ana, dá pausa. Faça o balanceamento dessa equação. E aí você vê se você acertou. Beleza? Balanceamento é esse aí, ó. Usando as massas de cada um, carbono 12 gramas, silício 28 gramas e oxigênio 16 gramas, a gente chega nessas massas. Então eu tenho minha equação balanceada e minha equação em massas. Tá? Então, 24 gramas de carbono mais 60 dióxido de silício forma 40 gramas de carbeto de silício e 56 gramas de monóxido de carbono. Beleza? Vamos lá, agora o que ele quer saber? Ele quer saber 180 gramas de dióxido de silício com pureza de 95 gramas. Galera, se eu uso 180 desse camarada, cadê? De dióxido. 60 vai produzir 40. Se eu usar 180 vai produzir X. Só que eu tenho que lembrar que a pureza é o quanto por cento? A pureza é de 95%. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é, desses 180 gramas, o quanto realmente vai reagir. 180 gramas é o meu 100%, que é o todo. Só que vai reagir o 100%? Não, só vai reagir 95%, que é só a pureza. E aí eu preciso primeiro saber quanto exatamente é só de dióxido de silício. Porque o meu 100% é os 180 gramas. Quando eu pegar lá 180 gramas, eu estou levando tanto a pureza quanto a impureza. Mas o que reage é só a pureza. Por isso que eu preciso saber quanto que é o que reage, que é o meu 95%. E aí eu faço essa relação aqui, ó. 180 gramas, que é o que ele está usando, é o meu 100%. O que vai reagir é 95%, que é a pureza, multiplico cruzado. X vezes 100, 180 vezes 95. 100 está multiplicando, passa dividindo. 180 vezes 95 dividido por 100. E aí eu chego nesse valor, 171 gramas de dióxido de silício. Beleza? Então, quando você pegar 180, na verdade o que vai reagir é 171. E esse 171 é o que eu vou calcular para saber quanto efetivamente de carbeto de silício vai produzir. E aí eu vou fazer uma segunda regra de 3 agora. Eu sei que 60 gramas produz 40, então se eu usar 171, vai produzir X. Mas por que você não está usando 150? Porque esse 150 tem pureza. Então eu tenho que excluir as impurezas. E aí eu vou fazer essa outra relação. 60 gramas produz 40, que é essa relação que a gente está acompanhando, porque ele quer saber dióxido de silício com carbeto de silício. Então 60 gramas produz 40, assim como 171 gramas produz X. Faço multiplicação cruzada, que é esse cálculo que vocês já viram aí já, chego a 114 gramas de carbeto de silício. Tá? Então se a pureza é 95%, esse 180 não reage todo, vai reagir só 171 que a gente calculou, e esse 171, que é o que efetivamente vai reagir, produz 114. Tá bem, galera? Vamos lá, mais um passo à frente. Para produzir 200 gramas de carbeto de silício, qual a quantidade de carbono necessária, sabendo que o reagente tem 15% de impureza? Galera, ele quer produzir 200 gramas desse. Quanto de carbono ele vai usar? Perceba que agora a gente tem um inverso, né? Eu vou querer produzir 200. E aí eu tenho que pegar tantos desse que tem impureza de 15%. Primeira relação que eu vou fazer é essa daqui, ó. 24 gramas produz quanto? 40, que é essa relação aqui, ó. Eu quero saber primeiro o 100%. O que é o 100%? Galera, 24 gramas de carbono forma 40 gramas desse. Eu não quero produzir 200 gramas? Vou precisar de quanto? X. Eu vou precisar de 120 gramas, que a gente calculou aqui. De onde saiu esse cálculo? Da regra de 3, ó. Calculei a regra de 3, deu 120. Então, se o 24 gramas produz 40, para produzir as 200 que ele precisa, eu preciso de 120 gramas de carbono. Só que aí você tem que lembrar que eu preciso de 120 gramas de carbono, só que esse carbono tem impureza. Então, eu tenho que pegar um valor um pouco a mais de 120. Porque 120 efetivamente tem que reagir. Então, quanto que eu tenho que pegar mais? Aí eu tenho que transformar isso aqui em pureza. Se ele tem 15% de impureza, quer dizer que a pureza dele é 85%. Então, esse valor aqui é o meu mínimo que tem que reagir, que é o quê? Os meus 85%.
Então eu preciso pegar o quê? Na verdade, o 100%. E aí eu faço essa outra relação. O meu 120 gramas é o meu 85%, que é o que vai reagir, porque 15% é de impureza, não vai reagir. Então, quanto que eu preciso efetivamente pegar? 100%. E aí eu faço outra relação de regra de 3 e chega a um valor de 141,18. Então, ó, para produzir isso, eu preciso disso se o reagente for 100%. O meu reagente não é 100%, ele é 85% de pureza, então eu preciso pegar mais. E aí, galera, eu vou pegar 141,18. Na hora que eu colocar isso para reagir, vai reagir o 141,18? Vai reagir 85% disso, que é o quê? Que é o meu 120. Esse 120 que vai reagir vai produzir quanto? 200, que é o que eu queria. Entenderam? Entenderam? Galera, se tiver complicado aí os cálculos, dá uma pausa, volta um pouquinho. Se ficar dúvida, essa aula é bem maçante. Se ficar dúvida, coloca na plataforma a dúvida aí. Beleza? Coloca aí que a gente vai respondendo as dúvidas, tá? Entenderam aqui? Vamos para o próximo passo. Está quase acabando. Excesso de reagente e reagente limitante. Galera, para as coisas acontecerem direitinho, eu tenho que colocar tanto o reagente dos participantes, os reagentes dos participantes em quantidade proporcional. Então eu tenho que fazer a proporção adequada. Se eu colocar mais de um e menos do outro, a reação não vai acontecer da forma correta. Então eu tenho que colocar em igualdade, em proporções definidas. Então eu não posso colocar tanto a mais. Exemplo, lá no bolo. Você vai preparar um bolo, você precisa lá de 3 ovos. Da massa, do leite, da manteiga. Beleza? Aí vamos supor que lá em casa eu comprei uma caixa de ovos lá, né? Veio 24 ovos. Tá? Uma caixa lá tinha 24 ovos. E aí, com 24 ovos, eu consigo produzir quantos bolos? Só com ovo já sei? Não. Depende do leite. Depende se eu tenho leite suficiente. Depende se eu tenho massa suficiente. Depende se eu tenho manteiga suficiente. Então não adianta você ter muito de um reagente se você não tiver dos outros, porque a reação não vai acontecer da forma que você quer. Por quê? Porque um pode estar em excesso, o outro vai estar em limitante. Então, o reagente limitante é aquele que limita a quantidade de produto. Isso significa que quando o reagente limitante é totalmente consumido, a reação para de acontecer, mesmo tendo outro reagente. O outro reagente que sobram, os reagentes que sobram são chamados de reagente em excesso, tá? Então, os que sobrarem são chamados de reagente em excesso. Então, galera, se eu colocar muito de um reagente, esse que está em pouca quantidade, ele vai ser o limitante da reação. Quando acabar ele, acabou, a reação não acontece mais. Entendeu? Então, você vai entender agora no exemplo. Como é que a gente faz isso aí? Como é que a gente percebe isso? Ó? Qual a quantidade de ferro produzida com a reação de 200 gramas de óxido de ferro e 150 gramas de monóxido de carbono? Primeira coisa, galera, balanceamento. Depois, transformar em massa. Dá uma pausa de novo aí e faça esse balanceamento. Esse balanceamento é extremamente importante. Já vi ele em várias provas, várias questões. Faça o balanceamento. Anda, faz aí. Deu quanto? Vê se você acertou aí agora. Ó. Acertou? Acertou, né? Isso é foda. Você acertou. Vamos lá. Ferro, 56 gramas. Carbono, 12 gramas. Oxigênio, 16 gramas. Vou transformar minha reação em massas. E aí, galera, eu tenho 160 gramas disso, com 84 gramas disso, eu formo 112. Ele quer saber qual a quantidade de ferro produzida usando 200 gramas desse e usando 150 gramas desse. Galera, se eu uso 200 gramas desses e 150 gramas desse, vai formar quanto disso aqui? Primeira coisa que eu tenho que saber, a proporção desses dois está de acordo com a reação? Se não tiver de acordo com a reação, eu tenho que saber quem é um limitante e quem é um excesso. A reação vai acontecer segundo o limitante. Então, o limitante é que vai definir o quanto de produto que vai reagir. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quem é o limitante. Agora, como é que eu sei quem é o limitante? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar a massa que você tem e dividir pela massa que precisa. Então, ó, 200 gramas de óxido de ferro. Eu tenho 200 gramas. Por reação, a base é 160.
Então, eu vou pegar esse 200 e dividir por 160. Vou fazer a mesma coisa com outro participante. 150 gramas de CO, vou dividir por 84. Aquele que deu o menor valor é o limitante. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Dividir, dividir. Peguei os meus 200, que é o que eu tinha, dividi pelo 160 da reação. Peguei meus 150 que eu tinha, dividi pelo 84 que é da reação. Um deu 1,78, o outro deu 1,25. Quem é o limitante? O ferro. O óxido de ferro é o limitante. Então, ele que vai definir o quanto vai reagir. Então, é dele que eu vou usar a regra de 3. Esse aqui eu vou esquecer por enquanto. Então, agora, eu sei que o ferro que vai limitar a reação, eu vou trabalhar em cima do ferro. 160 gramas produz 112. Então, se eu colocar 200, vai produzir X. E aí eu descubro quanto que eu vou produzir de ferro. Então, a regra de 3 que eu vou usar é do limitante. Eu vou usar o limitante no cálculo. 160 gramas está para 112, que é o que a gente tirou aqui, ó, da equação. Assim como 200 desse daqui, né? Se eu usar 200 desse aqui, vai produzir quanto de ferro? X. E aí eu multiplico cruzado. Faça a multiplicação cruzada, que você já está sabendo de qual é salteado, né? 160 vezes x igual a 200 vezes 112. Multiplicou, está multiplicando, passa dividindo, chega a 140 gramas de ferro. Então, galera, vai produzir 140 gramas de ferro. Ah, pessoal, você não vai usar o CO, não? O CO está em excesso. Ele vai sobrar. Tá? Ele vai sobrar. O que vai definir o quanto vai produzir é o limitante. Por isso que eu preciso definir quem é o limitante e usar o valor dele para a regra de 3. Agora, na maioria das questões, vai perguntar quanto vai sobrar do excesso, que é até o próximo exemplo. A gente vai olhar o próximo exemplo aqui. Utilizando o exemplo anterior, qual a quantidade de CO em excesso após a reação química? A gente sabe que vai sobrar alguma coisa. Quanto vai sobrar? Tem como calcular? Tem. Como que eu vou calcular isso? Galera, eu vou primeiro usar a relação do quanto produziu. Lembra que produziu 140? Então, 84 gramas produz 112. Se produziu 140, eu usei quanto? X. Eu vou fingir que eu não sei o quanto que eu tinha dele. E aí, se eu olho aqui, ó, vou fazer essa regra de 3, ó. 84 gramas está para 112. Não formou 140 que a gente calculou? Então, esse 140 usou quanto de CO? X. Aí eu vou lá, faço a regra de 3, usou quanto? 105. Lembra que ele tinha colocado 150? E aí, para eu saber quanto que sobrou, é isso aqui, ó. Foram adicionados 150. Foram usados 105, que a gente calculou. Por que foi usado 105? Não produziu 140? Esse 140 usou quanto de CO? A gente fez a multiplicação cruzada e descobriu que foi 105. Então, dos 150 foram consumidos 105. Se 150 eu tinha consumido 105, então sobraram quanto? 45. É só subtrair aqui, né? 150 menos 105 deu 45 gramas de excesso. É o que sobrou na reação, que não reagiu. Beleza, galera? Tranquilo? Tranquilo ou não? Tá mais ou menos tranquilo, né? Galera, infelizmente essa aula é um pouco maçante, tá? Quando chega em cálculo estequiométrico é um pouco apertado. Sugiro vocês, veja esse vídeo novamente, acompanha ele, tenta refazer esses cálculos, tá? Pega a questão, tenta refazer ela de novo sozinha, para você ir pegando a prática disso aí. Na atividade, já separa um caderninho, uma calculadora para você conseguir fazer essas atividades. Na atividade eu vou fazer alguns questionamentos parecidos com esse daqui, então você tem que ir treinando. Galera, isso aqui é a base da química. Cai em todas as provas, cai pelo menos uma de cálculo estequiométrico. Então você tem que aprender isso aqui, tá? Então fica assim, galera. Qualquer dúvida, coloca aí na plataforma da sala de casa para sua casa. Valeu!